E como nós anunciamos aqui no começo do programa, a gente recebe aqui agora a doutora Isabela Maria, ela que é enfermeira e tem se dedicado a uma área que tem tudo a ver aqui com Vida Mais, doutora Isabela, que é comunicação, sobretudo nos profissionais de saúde. Vamos falar muito disso, mas antes disso, doutora Isabela, se apresenta aí pra gente aqui dentro do Vida Mais. Que honra estar aqui no Vida Mais com o Dr. Jorcelando. E quando ele me fez o convite, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei, nossa, eu vou estar de fato em um programa que passa informação verdadeira, que comunica algo coerente e relevante para toda a sociedade. E sou enfermeira de formação, atuo na área da estética avançada, só que eu tenho uma paixão há 5 anos pela área das vendas e da comunicação. E nesses 2 anos de pós-graduação, eu vi uma oportunidade dentro da minha pós-graduação. As meninas tinham essa dificuldade de fala, de oferecer os seus serviços de forma coerente, sem aquela desinformação, sabe? E, doutor Jorcelando, eu comecei a criar cursos na área de venda e comunicação. E hoje estou trabalhando também com comunicação digital para a área da saúde. Que bom, isso é um tema muito atual. Sim. E que a gente precisa falar disso. A gente comenta aqui no programa, Isabela, que o programa ele é um espaço para a saúde piauiense. Assim, por acaso, pelo convite da Band e por toda a produção que a gente tem hoje aqui, eu estou aqui nessa linha de frente, podendo trazer vocês, profissionais de saúde, colegas que trabalhamos no dia a dia, para que a gente traga essas informações para as pessoas. Mas esse programa, a gente quer falar também sobre mercado, sobre carreira, desenvolvimento de carreira, posicionamento digital, marketing, que são muitas vezes temas que as nossas faculdades de saúde, a minha de medicina, a sua de enfermagem e tantas outras não trazem, porque nós somos treinados para sermos bons técnicos. Fazer diagnóstico, fazer tratamento, monitorização de pacientes, enfim, prevenções. Mas vamos falar disso então, que é tão necessário e é tão prazeroso. Comunicação, qual a importância então de um profissional de saúde poder se comunicar? Nessa área da saúde, eu sempre costumo dizer, não apenas para as minhas alunas no presencial, mas para as minhas colegas de profissão, que hoje a comunicação, doutor Jorcelando, ela chegou para ampliar mais essa visão na área médica, na área da enfermagem, enfim, é multidisciplinar essa área quando se fala de comunicação digital na saúde. E hoje, para você estar lá na comunicação digital, você consegue ali trazer com clareza a informação e causar uma proximidade do seu paciente até chegar em uma potencial consulta. Então, a importância de estar hoje no digital, digamos que não é uma obrigação, mas hoje eu considero algo que veio para somar em meio a essa nova era. Inclusive, nós temos o livro A Vaca Roxa, que ele diz muito sobre isso. Dale Carnegie também fala muito sobre essa conexão, essa relação, sobre você estar ali no digital, conversando de forma clara, eficiente, sem muita complexidade ali com a sua comunicação, e está trazendo essa conexão até uma possível consulta, um potencial serviço na área da saúde. E que pode gerar, a gente vai já falar disso, mas é uma palavra que muitos profissionais de saúde têm medo dessa palavra, que é chamada venda. Você comentou aqui, né? Porque nós somos treinados para servir. Isso. E muitas vezes as pessoas, os profissionais não conseguem fazer essa conexão de que é uma venda de serviço e tudo. Mas dentro das redes sociais especificamente, se a gente está considerando aqui que é importante a comunicação, que a gente tem que estar presentes ali dentro também. Até porque eu considero como uma forma de acesso. Só o paciente sabe, e muitas vezes, principalmente se ele morar em centros distantes das capitais, principalmente das grandes cidades, a dificuldade que ele tem acesso a uma orientação, a um médico. Então, poxa, o que é que custa uma enfermeira especializada como você, né, na minha concepção, de gravar um vídeo, abrir um celular e gravar o vídeo e colocar na sua rede social, o médico poder fazer isso? Mas a gente sabe que para muitos colegas nossos não é tão fácil. Quem não gosta, e às vezes durante palestras, aulas, eu pergunto também, quem não gosta de gravar vídeo, levanta a mão. E às vezes metade do auditório levanta a mão e não gosta de gravar vídeo. Como é que pode dar esse primeiro passo, então? Eu costumo dizer para as meninas, para as minhas amigas, né, a minha comunicação hoje ela é focada na saúde e 90% para mulheres da área da saúde. E eu sempre falo, pessoal, você só vai saber se expondo, mas não venha de qualquer jeito, venha com conhecimento e domínio do que você faz.
As pessoas querem muito alguém que transforme a vida delas. As pessoas querem alguém que acalme suas dores. Então, quando ela assiste um profissional de renome, um profissional que entende do assunto, ou seja, um médico que está ali simplificando uma comunicação e trazendo para a sociedade, eles conseguem criar essa familiaridade, essa conexão e automaticamente na mente do receptor, que é o potencial paciente, potencial cliente da área da saúde, eles vão entender e vão criar essa conexão. Então, primeiro, eu sempre falo, entenda um ciclo da comunicação, parte sempre do emissor e vai até o canal, transmite uma mensagem coerente e simplificada, sem muitos termos técnicos, difícil, aquela dificuldade que às vezes o paciente tem de entender algo, né? E entenda do assunto e tenha empatia na hora de transmitir essa mensagem com responsabilidade. É impossível não dar certo. Ainda vou fazer um comentário ainda sobre essa sua resposta, que a gente tem conversado também nos últimos dias sobre inteligência artificial, sobre tudo isso. O ano de 2024 foi o ano das terapias por inteligência artificial. Então, a maioria das pessoas que já assistem aqui a gente, no ChatGPT, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas, mas em muitas outras ferramentas, já tem uma certa intimidade de perguntar, de tirar dúvida. E o que a gente comenta hoje para os profissionais de saúde é uma concorrência que começa até agora de ferramentas. A ferramenta ela está totalmente disponível para orientar da melhor forma possível, para responder de novo. Então, assim, como que você vê hoje em dia a necessidade que o profissional tem de que, independente se ele vai gerar um conteúdo para a rede social ou não, mas que ele tem que, de fato, ser útil e estar disponível com o máximo de informação possível. Às vezes tem pessoas que gostam de falar menos, que são menos comunicativos, são mais... mas que precisam passar essa mensagem. O paciente precisa dessa informação. Que tipo de dica você pode dar para que essas pessoas, as ferramentas estão avançando com tudo, informando e tendo empatia. Nunca vão ter o calor humano, nunca vão ter o nosso sentimento e o nosso calor humano de se colocar no lugar do outro, de imaginar aquela situação. Mas que dicas você pode dar para esses profissionais para que eles possam ter ainda uma comunicação melhor? Estudar, ter conhecimento do que você quer passar, do seu conteúdo, trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos simplificados de forma equilibrada, tá? De uma maneira que ele consiga expressar o que ele conhece, o que ele sabe para o outro e treinar. Eu sempre falo para as minhas alunas, leiam frente ao espelho, treinem sozinhas, leiam livros, páginas de livros. Eu tenho algumas que não é muito da leitura, mas eu falo, pega ali umas 5 páginas por dia, pelo menos, para treinar a tua comunicação. E quando for para o digital, faz um giro, analisa, tem essa visão para ver como está o seu mercado, para ver como está ali a sua profissão, o que os profissionais, o que está dando certo, o que não está dando certo. Ter muito cuidado com a desinformação, com as coisas sem clareza, sabe? Que ali estamos bombardeados, né, Jorcelano, de informações ali incoerentes. Então, seja relevante, treine bastante e vença o maior inimigo hoje da maioria dos profissionais da saúde, vençam o medo. E é uma construção, é uma estrutura, é como uma venda. A venda ela precisa de uma jornada, a comunicação também, mas só vai saber se expondo. Eu vou lhe confessar uma coisa que, qual a primeira rede social que você teve? A primeira foi o Orkut. Na época, e a segunda, o MSN. Você lembra, né? O MSN eu tive, mas o MSN, em tempos que não tinha WhatsApp, o MSN, para os mais jovens talvez não vão nem realmente saber, mas para o nosso público aqui, muito público nosso assiste, usou o MSN, era um contato inicial que você tinha era uma nova forma de poder se comunicar. Já o Orkut, que tinha comunidades e tudo, mas o que eu queria confessar para você é o seguinte: naquela época do Orkut, eu era avesso às redes sociais. Talvez não, eu já era estudante de medicina. Mas eu entendi a rede social como, talvez muitos possam achar ainda isso, né? Mas eu entendia naquela época como um serviço que não me acrescentaria nada, que era banal, que eu ia expor algumas coisas que não tinham muito sentido. Então, a minha primeira rede social, além do MSN, foi o Facebook. Mas já depois da segunda residência minha. E de lá para cá, aí Facebook, Instagram, enfim, YouTube, TikTok,
E eu acho que eu perdi tempo em não ter entrado lá no Orkut e poder ter entendido isso. Eu falo isso porque, apesar de hoje a gente estar poder comunicando dentro de uma TV, mas muitas vezes para você, profissional, independente da sua idade, nunca é tarde para começar. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, pegando esse gancho aqui, era o seguinte, talvez você já tenha ouvido essa desculpa. Ah, eu não gravo, eu não escrevo nada nas redes sociais porque eu tenho receio do que os outros vão pensar. Ah, eu vou gravar um vídeo, eu tive essa época, mas graças a Deus foi muito curta, Isabela. A época de eu me preocupar se minha aparência estava perfeita, e nunca vai estar perfeita e está tudo ok. Mas o feito é melhor do que o perfeito nesse caso? Ou de fato você tem que ter uma superprodução, e gravar, e parar, e regravar? Como é que é isso, essa busca pela perfeição? É isso que eu estou estudando atualmente, aprofundando ainda mais. E o que é que eu venho aprendendo? Porque há quem se engane que tem aquela praticidade de comunicar, de abrir a câmera e falar, que não estuda, mas continua sim buscando conhecimento. E hoje, para mim, na comunicação, algum básico na comunicação bem feito é muito melhor. Mas não começa nada perfeito. Perfeito, tem que esquecer isso. Não tem como você trazer uma comunicação de forma tão perfeita e que ninguém vá ali trazer ali uma crítica. Sempre vai haver ali algo a melhorar sempre, mas aí nós vamos pegando esse gancho, né? Vamos consertando ali a cada vídeo. Eu vejo muitos profissionais da saúde que inclusive já desistiram, que abriram uma conta. Eu recebi uma crítica, mas gente, se for para estar no digital e agradar todo mundo, é impossível acontecer isso, não vai agradar todo mundo. Então faça o básico todos os dias, tragam conteúdos relevantes, é o que você sabe, é o que você domina que você vai estar conversando ali. Então para mim, o básico bem feito, sem estar ali buscando alguma perfeição, sempre vai ser a melhor opção. E também, muitas vezes, Isabela, não sei se você concorda com isso, nem sempre você tem que esperar o melhor microfone, a melhor câmera, o melhor aparelho. Momento. Já comentei aqui com você também, e eu tenho um curso, a gente tem um quadro de inteligência artificial em medicina aqui no programa também, que a gente sempre traz temas de tecnologia, e eu tenho um curso lá dentro da Hotmart, chama Inteligência Artificial em Medicina, comece por aqui. É para estudantes de medicina e médicos que querem aprender isso. São 35 aulas, eu gravei, eu sou contra trocar de celular todo ano. Eu acho um desperdício gigantesco. Eu não tenho dinheiro para trocar de celular todo ano. Eu troco de celular a cada 5 ou 6 anos. Então, eu gravei esse curso num celular que eu tinha de 2010. Agora, ano passado, eu tive que trocar porque chegou no limite o celular. Mas assim, eu gravei, editei da minha casa num estúdio, com o microfone que eu tinha. Na minha cabeça, ficou bom. Tá lá. E aí, como você falou, a gente vai tentar ao longo do tempo aperfeiçoar, melhorar. Mas quais os equipamentos básicos que tem que ter em termos de qualidade, tecnologia, de estúdio, de cenário? Ou você é daquela também que diz assim, não, hoje a tendência é você gravar mais informal. Tem muita gente que grava ali, principalmente mulheres, usando a maquiagem, conversando, como se estivesse conversando com uma amiga. E não tem aquela superprodução. Sim. Que diferença de conteúdo tem e o que é que você recomenda que é o ideal para essa estrutura? Eu gosto muito do dia a dia. Nós podemos pegar ali pequenos fragmentos do dia a dia e postar. Por exemplo, eu gosto muito de uma boa luz, eu gosto de uma boa câmera, mas não precisa, porque o pessoal está muito preso. Eu preciso ter tal celular para começar. Não, eu conheço profissionais da saúde que não têm o melhor celular. Eu também comecei, eu não tinha um melhor celular. Estou com um celular bom, com uma câmera boa, foco bem na luz, não precisa ser um ambiente perfeito. Portanto, que você consiga transmitir a informação e tá criando aquela conexão. Pode começar também com a comunicação escrita. Hoje as pessoas estão lendo bastante também os stories. Então, através da comunicação escrita, vocês podem estar aí trazendo alguns pequenos vídeos. Não precisa ser aquela coisa tão formal, mas não esquecer que você está lidando com pessoas, está criando um relacionamento, está criando uma familiaridade. Deixa alguns suspenses em alguns stories, que isso é muito bom, traz mais a atenção das pessoas e não esqueça não esqueça de ter empatia. As pessoas se conectam com pessoas, então as pessoas se conectam com o que é real. E o relacionamento dentro da comunicação, ele é criado através disso. Então pode ser o básico, com o que você tem, uma luz boa, uma câmera legal e tá passando esse conteúdo de forma eficiente, com clareza.
Perfeito, Isabela. Pois vamos ensinar esse povo, então, como é que você pode ajudar as pessoas? Ao longo da entrevista a gente colocou algumas vezes seu perfil, mas como que as pessoas podem lhe encontrar e que tipo de ensino você hoje faz para elas e como que elas podem ter acesso? Hoje eu trabalho com a comunicação digital, eu tenho atualmente 3 cursos dentro dessa área, é totalmente falando de comunicação, também tenho de oratória e ajudo profissionais da saúde a usar a comunicação digital, a comunicação presencial também a seu favor. E também tem um curso de vendas, foi lançado agora, e esse curso de venda é para profissionais da saúde que sonham em atingir boas metas de alta performance dentro da sua área. E qual é o seu perfil principal para as pessoas? Meu perfil principal é Isabela M. Silva, com 2 V's. Vocês vão me encontrar lá e em breve também estarei trazendo vídeos e conteúdos relevantes para o YouTube para ajudar você, profissional que queira atingir o nível da comunicação para a próxima excelência. Ah, e não esqueçam, estudem inteligência artificial. Inclusive, eu estou começando a estudar isso e quero o seu curso também. Vamos lá, Isabela. Obrigado pela sua participação. Sempre bem-vinda aqui para que a gente possa trazer esses temas, porque a gente traz aqui no programa a doença, a prevenção, mas esse tipo de tema, eu acho que a gente aqui dentro da produção do Vida Mais tem um carinho especial, porque a gente sabe que carece de informações técnicas e de pessoas bem formadas como você, então tenha sempre isso aqui como um espaço para a gente divulgar isso, tá? Eu quem agradeço pelo convite, o espaço é lindo, eu queria muito que todos vocês vissem aqui os bastidores, é tudo muito bem organizado, sou apaixonada por câmeras, e quando se fala em comunicação digital com grandes profissionais da saúde como você, é uma honra poder estar por perto. Obrigado, Isabela. Segue aqui com a gente no Vida Mais, porque o nosso intervalo é rápido, você já sabe, e já já a gente está de volta. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.